Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai começar a falar de espaços vetoriais, que é o primeiro tema central da álgebra linear, e, de certa forma, a gente já viu três exemplos disso nos vídeos anteriores, um em cada um dos vídeos, e aqui a gente vai olhar meio que de cima aqueles exemplos e fazer aquele processo que eu falei das outras vezes, que é um processo de abstração, né? Então, a álgebra linear é uma disciplina abstrata, né? E aqui a definição do que é um espaço vetorial é um primeiro momento onde a gente vai fazer uma abstração bem geral, digamos assim. Tá? Então, lembrando dos três vídeos anteriores, no primeiro a gente focou no que a gente chamou do espaço euclidiano Rn, que são os vetores n-dimensionais, né? São ênuplas, né? Ou seja, são listas de n números que têm uma certa ordem, a ordem que os números aparecem importa. Dentro desse conjunto tinham duas operações básicas, que a gente chamou de adição de vetor e de produto de vetor por escalar, e a gente fazia isso coordenada a coordenada, era a mais padrão e a mais intuitiva possível, essas operações. Depois, no segundo vídeo, a gente viu o conjunto de matrizes de uma certa ordem fixada, digamos, de matrizes de n linhas e n colunas. A gente viu que esse conjunto também tem duas operações básicas, uma operação de soma de matrizes, e aí é importante fixar o tamanho de linhas e colunas, porque só faz sentido somar matrizes de mesmo tamanho. Então, você tem essa operação de adição de matrizes e tem uma operação de multiplicação de matrizes por escalares. E como que você fazia essas operações? Também entrada a entrada da matriz. Somar entradas correspondentes e, no caso da multiplicação por escalar, multiplicar todas as entradas da matriz por aquele escalar. Tá? Então, são dois exemplos que a gente viu nos dois primeiros vídeos, e finalmente no terceiro a gente falou do conjunto dos polinômios, né? E aí a gente pegou lá para um n escolhido, a gente definiu aquele conjunto que a gente chamou de Pn, que é o conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais e que tem grau menor ou igual a n. Tá? Não é grau exatamente igual a n, é menor ou igual. Então, grau n e tudo que vem antes disso também. A gente viu que polinômios são funções, e dá para somar funções e dá para multiplicar funções por escalar. E o especial no caso de polinômios é que quando você soma polinômios ponto a ponto, o resultado ainda é um polinômio, e quando você multiplica um polinômio por um escalar, o resultado ainda é um polinômio. Então, são duas operações básicas em cada um desses três contextos, né, que são, a princípio, bem diferentes, o Rn, matrizes e polinômios. Só que essas duas operações em cada um desses três contextos tinha uma pancada de propriedades em comum, né? A gente listou aquelas 8 propriedades nos três casos, né? E aqui que vai ser o momento de abstração. Então, ora, já que tem três exemplos de coisas que têm naturezas distintas, mas todas elas têm duas operações, e essas duas operações básicas satisfazem 8 propriedades que são análogas, né, nos três casos, então é porque tem algum objeto mais geral que está olhando isso de cima, e esses três que a gente citou nos vídeos anteriores são exemplos disso. Então, aqui que nasce a noção de espaço vetorial. Tá? Então, a espaço vetorial é uma abstração desses três exemplos que a gente viu, que são os exemplos centrais da álgebra linear de dimensão finita. Tá? Então, o que é um espaço vetorial? Ele é um conjunto, que aqui eu estou denotando pela letra V, V maiúsculo. É um conjunto não vazio, tem que ter alguma coisa nele, né? Mas por questões de lógica é sempre importante mencionar isso. Então, conjunto não vazio, e nesse conjunto eu tenho duas funções. Tá? Uma das funções aqui eu vou denotar com esse maisinho, que vai fazer mais tarde o papel da soma. Essa função, ela, para cada par de elementos desse conjunto V, ela te devolve um novo elemento em V. Então, é como se você estivesse pegando dois caras do conjunto, somando os dois, e isso te dá um resultado ainda dentro do mesmo conjunto. Tá? Então, isso é essa função maisinho. E aí tem uma outra função que é a que vai fazer o papel de produto por escalares. Você pega um número, pega um elemento do V e faz o produto, né, desse escalar por esse elemento do V, e isso te dá um elemento de V também. Né? Então, o produto de um escalar por um elemento de V te devolve um novo elemento de V. Então, você tem que ter essas duas funções, que vão ser as suas operações básicas desse espaço vetorial,
E para simplificar a notação, né, porque isso aqui, a rigor, né, por exemplo, esse maisinho é uma função de duas variáveis. A notação que a gente usa geralmente para calcular uma função num par ordenado é essa notação da direita aqui. Só que não é essa notação que a gente vai usar, tá? Então, a notação que a gente adota é essa notação da esquerda aqui. Então, U mais V, na verdade, é o quê? É essa função mais calculada no par ordenado V. A gente vai abandonar completamente essa notação da direita, vai usar só essa notação da esquerda, que é a usual. Idem para a direita, idem para a multiplicação por escalares. Tá? Então, o conjunto V em conjunto com, fica estranho, né? Falar conjunto V em conjunto com. O conjunto V junto com essas duas operações, digamos, né? Essa operação mais e essa operação produto, a gente chama essa tripla, né? Essas três coisas, é um conjunto de três coisas. O V, a operação de soma e a operação de produto por escalar. Essas três coisas juntas formam o que a gente chama de um espaço vetorial, se essas duas funções aqui, esse mais e esse produto, satisfazem exatamente aquelas 8 propriedades que a gente listou nos 3 exemplos dos vídeos anteriores, tá? Então, uma delas é a associatividade dessa operação que está fazendo o papel de adição. Uma delas é existência do elemento neutro, ou seja, lembra que no RN tinha um vetor especial, que era um vetor que tinha o papel de que quando eu somo qualquer outro com ele, não altera em nada esse cara. Quem era esse vetor? Esse vetor era o vetor com todas as coordenadas iguais a zero. É o vetor nulo do Rn. No caso das matrizes, quem que é o zero, né, nesse contexto? É a matriz cuja todas as entradas são iguais a zero. Se você soma uma matriz com essa onde todo mundo é igual a zero, você não altera em nada a tua matriz original. Então, esse é o zero do mundo das matrizes. E no mundo dos polinômios, quem que faz o papel de zero? Bom, é o polinômio onde todos os coeficientes são iguais a zero. Então, são elementos diferentes, né? Um é um vetor de n coordenadas, o outro é uma matriz, o outro é um polinômio, mas eles são chamados de zero, tá? Em cada um dos contextos, esse zero representa algo diferente, né? O tipo do elemento é diferente, mas eles têm o mesmo papel, né? Quando você soma qualquer coisa com ele, não altera essa qualquer coisa, tá? Então, em um espaço vetorial em geral, tem que ter um elemento que faz esse papel de zero, tá? E aí, dependendo do contexto, né? Rn, matriz ou polinômio, esse zero, que por abuso de notação é representado sempre pelo mesmo símbolo, ele pode ser uma coisa diferente, mas em todos os casos ele tem o mesmo papel. Elemento oposto da adição é, é você pegar um cara e somar com alguém que dá zero, né? Então é como se fosse o menos o cara. Então isso aqui é só uma notação, tá? Não, a princípio você não sabe o que é menos V, tá? É simplesmente uma notação para um cara que quando você soma com V dá esse zero, esse vetor nulo desse espaço vetorial aí. Tá? Então, depois, nos exemplos, a gente vê que essa notação menos V ela é bem sugestiva, porque é isso que você faz, né? Para descobrir o oposto aditivo nos 3 casos que a gente fez da vez passada. Para vetores, você pega o vetor e bota um menos em todas as coordenadas. Para a matriz, você bota um menos em todas as entradas. E para os polinômios, você bota um menos em todos os coeficientes. Então, por isso que a notação é essa, né? É bem sugestiva. Mas isso é uma notação abstrata. Você não sabe o que é esse conjunto V. Tá? Que tipo de coisas são os elementos de V. Comutatividade da adição, né? Então, você somar elementos desse conjunto não importa a ordem. E aí as propriedades relacionadas ao produto por escalares, que é associatividade de escalares, você pode colocar os parênteses na ordem que você quiser, distributiva com respeito a elementos do V, distributiva com elementos com respeito a escalares, e a última que o escalar 1, né, o número real 1, ele faz o papel de elemento neutro do produto por escalares, né? Se você fizer 1 vezes qualquer elemento de V, isso não altera o elemento. Tá? Então, um espaço vetorial é uma pancada de coisas, né? Ele é um conjunto não vazio, tem que ter duas operações dentro dele que fazem o papel de adição e de produto por escalar, e além disso, essas duas operações têm que ter essas 8 propriedades que eu acabei de listar aqui. Tá? Então, é bastante coisa, né?
para você poder chamar um conjunto com certas operações de um espaço vetorial. Bom, antes de... Bom, aqui já está claro, né, que os 3 exemplos que a gente explorou nos vídeos anteriores são exemplos de espaços vetoriais. O Rn com a soma e produto com escalar que a gente definiu, matrizes com a soma de matrizes e produtos por escalar que a gente definiu, e polinômios de grau menor ou igual a n, com soma de polinômios ponto a ponto e produto por escalares ponto a ponto. Esses 3 caras são exemplos de espaços vetoriais. E são os exemplos centrais, tá? São os, digamos, maiores exemplos na álgebra linear de dimensão finita, tá? Todos os outros exemplos que a gente vê mais para frente vão estar dentro desses, de alguma forma, tá? Essa que vai ser a ideia. Então, antes de explorar outros exemplos que eu quero fazer mais para frente, eu vou fazer um pouquinho mais de teoria aqui e eu quero verificar algumas coisas básicas com vocês para deixar claro já desde o início, que é, por exemplo, com relação ao vetor nulo. Tá? Então, aqui nessa propriedade 2, né, eu falei assim, existe um elemento em V que a gente vai denotar por 0, tal que tem essa propriedade. Tá? Então, existe um elemento. Eu não estou dizendo a princípio que só tem um cara que faz esse papel. Poderia ter um espaço vetorial com 2 vetores nulos diferentes, e aí o conteúdo dessa primeira proposição bem simplesinha aqui é que isso não ocorre, tá? Então, em todo espaço vetorial só tem um elemento neutro, que é aquele cara e só, e por isso que não tem redundância de notação. Eu posso chamar ele de 0, porque não vai ter nenhum outro cara que vai fazer o mesmo papel que ele, tá? Então não tem problema nenhum. E a proposição diz isso, né? Então, se você tivesse algum cara, um Wzinho, elemento de V, que tem a mesma propriedade do vetor nulo que a gente colocou lá nos axiomas de espaço vetorial, ou seja, né, somar qualquer coisa com ele não altera essa qualquer coisa para todo elemento em V. Isso implica que esse cara, na verdade, ele é o vetor nulo que eu coloquei nos axiomas. Ou seja, qualquer outro que tenha a mesma propriedade tem que ser o vetor nulo, não tem outro. Então, isso dá a unicidade do vetor nulo em espaços vetoriais. E para verificar essa proposição é bem simples, mas é bom para a gente começar a treinar um pouco de escrita, né? Então, como que eu faço isso, né? Vamos fazer a demonstração disso e eu vou tentar escrever as etapas aqui em detalhes. Por mais que seja simples, vamos escrever os detalhes. Então, W satisfaz, por hipótese, a gente está supondo que esse W ele satisfaz essa condição aqui. Se eu somar ele com qualquer outra coisa nesse espaço vetorial, isso te devolve a própria coisa de volta, isso independente de quem você pegue nesse conjunto Vzão, nesse espaço vetorial. Já que essa condição ela vale para todos os elementos do Vzão, em particular, ela tem que valer também para esse cara que eu chamei de elemento neutro. Então, em particular, ela vale para V igual ao elemento neutro. Mas o que me dá agora essa condição quando eu uso ela? O que acontece quando eu uso essa igualdade no caso desse cara? Então, nesse caso, eu vou repetir a equação aqui. Eu vou ter W mais 0 igual a 0. Isso por quê? Por causa dessa condição, que eu vou chamar de condição 1. Então, aqui eu estou usando a hipótese que o W satisfaz. W mais qualquer coisa de V dá essa qualquer coisa de V de volta. Por outro lado, né? Então, agora, eu sei que vale essa condição. Agora, por outro lado, eu sei da definição de elemento neutro que ele tem essa propriedade de que quando eu somo qualquer coisa com ele, me devolve essa coisa de volta. Então, da definição de elemento neutro da soma, temos que se eu fizer W mais 0, eu estou somando algo com o vetor nulo. Então, isso tem que me devolver esse algo de volta. Isso é da definição de elemento neutro. Isso aqui é a equação 2.
Tá? Então, isso aqui eu vou circular agora a equação 2. Bom, o que você faz agora? Agora você junta a equação 1 com a equação 2. E o que elas juntas nos dizem, né? Então, isso implica que, por um lado, aliás, o 1 não é aqui, né? O que eu chamei de 1 é essa daqui, na verdade. Essa é a 1, né? Então, W mais 0 por 1, ele é igual a 0, e por 2, ele é igual a W. Então, igual, igual, igual. Então, isso implica que o W é igual ao vetor nulo. Então, juntando as duas equações, a gente conclui aquilo que eu queria, porque esse elemento W, que eu acabei de pegar, que tem essa propriedade, a gente concluiu por essa demonstração que ele tem que ser igual ao vetor nulo, ou seja, não tem outro cara que faz o mesmo papel do vetor nulo. Então, está demonstrada essa proposição. Então, o vetor nulo dentro de um espaço vetorial, ele é único. Então, não tem redundância na notação que você está usando ele como zero. Tá? Só tem um cara que faz o papel de zero. A próxima proposição ela é análoga e ela diz que o oposto aditivo é único. Tá? Então, se você pega um elemento em V, se você tiver um cara que quando você soma com o V dá zero, esse cara aqui, que eu estou chamando de W, ele necessariamente ele é o menos V, ou seja, o oposto aditivo do V. Tá? Então, por isso que também não tem redundância na notação. O oposto aditivo é único, então eu posso usar um símbolo específico para ele. Tá? Então, como que demonstra isso? É a mesma ideia, é quase a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente está supondo, né? Supomos que esse W faz o papel de oposto aditivo e eu quero concluir no final que ele, na verdade, ele é o menos V, né? Só que o menos V já existe por axioma, né? Então, lá nos axiomas de espaço vetorial, eu já estou dizendo, tem que ter um oposto aditivo. E se tem que ter um oposto aditivo, o que eu posso fazer? Eu posso tomar essa igualdade aqui e fazer a soma com o oposto aditivo dos dois lados. Né? Então, somando, quando eu faço a mesma operação dos dois lados da igualdade, eu não altero a igualdade. Então, vou fazer exatamente essa operação dos dois lados. Então, somando os membros por menos V, que é o símbolo que a gente usa para o oposto aditivo do V, a gente vai ter assim, é importante agora escrever os parênteses, tá? Porque do lado esquerdo eu tenho já V mais W, aí eu vou somar ele com o oposto aditivo, e isso vai ter que ser igual a zero mais o oposto aditivo. Lembra que isso é um símbolo, eu não vou fazer conta com esse menos aqui. Não tem conta com ele, é só um símbolo. E agora, o que eu faço? Bom, eu quero, de certa maneira, usar a definição, né? Não é de certa maneira, eu quero usar a definição de oposto aditivo. Então, eu vou fazer manipulações do lado esquerdo aqui. Esse lado esquerdo, uma das coisas que eu posso fazer é usar a comutatividade da adição, que é a propriedade 4 de espaços vetoriais, e aí eu posso trocar esses dois de posição aqui, ó. W mais V, e aí depois somar com o oposto aditivo. E do lado direito, eu tenho a soma do elemento neutro da soma com o oposto aditivo. Então, aqui eu uso uma das propriedades de espaço vetorial, que é a propriedade 2, que é a propriedade de elemento neutro, que quando eu somo elemento neutro com qualquer coisa, isso me devolve essa qualquer coisa de volta. Então, aqui eu estou usando a propriedade 2. E agora? Bom, agora, esse cara aqui, eu vou fazer uma troca de parênteses. Eu vou trocar o parênteses de lugar, vou somar o V com o menos V e deixar o W de fora. Por que eu posso fazer isso? Por causa da associatividade da adição. Né? Então, isso aqui é equivalente pela propriedade 1. Eu posso trocar isso por W mais V mais menos V. E isso é igual a menos V. Então, usei associatividade aqui. Agora, eu uso a definição de elemento oposto da adição. Se eu somar o V com o menos V, por definição,
isso me dá necessariamente o elemento neutro. E isso aqui é a propriedade 3 de espaços vetoriais. Então, W mais o elemento neutro, e isso é igual a menos V. E aí, finalmente, a última passagem. Agora eu estou somando o W com o elemento neutro, então eu uso de novo a propriedade de elemento neutro, que é a propriedade 2. W mais o elemento neutro vai dar o W de volta. Então, o W vai ser igual ao menos V, que é o que eu queria concluir. Então, esse cara W, que fazia o papel de oposto aditivo, ele necessariamente ele é o oposto aditivo do V. Ou seja, você tem unicidade de oposto aditivo também. Tá? Então, não tem redundância na notação desse cara também. Bom, finalmente, aqui eu deixei explícito, né, que os 3 caras que a gente viu nos vídeos anteriores são exemplos de espaços vetoriais. Eu vou deixar como exercício a verificação das 8 propriedades para cada um deles. Tá? Então, talvez eu faça um vídeo separado fazendo exemplos, né, de como fazer essas verificações, algumas delas, pelo menos, né, porque são muitas. E outra coisa que eu quero enfatizar aqui também é o seguinte: quando eu falo o espaço vetorial Rn, essa frase a rigor não faz sentido, porque para ser um espaço vetorial, você tem que falar qual é o conjunto e quais são as operações. Mas quando eu não menciono as operações, eu subentendo que as operações são as usuais. E as usuais, no caso do Rn, de matrizes, de polinômios, são as que eu fiz, né? Acho que a gente definiu nos vídeos anteriores, que são as mais intuitivas possíveis, né? Operações coordenada a coordenada. Tá? Então, quando eu não mencionar as operações, subentenda que são as operações canônicas, digamos assim, às vezes a gente usa esse termo, ou simplesmente usuais, tá? As mais simples, mais comuns, tá? Bom, então, eu vou fazer só uma propriedade, só para ilustrar um pouquinho, pelo menos uma delas, para a gente não ficar sem fazer nada aqui. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma que acho que vale a pena fazer. Vamos fazer, por exemplo, aqui a distributiva de vetores no caso, por exemplo, do Rn. Tá? Então, só para verificar pelo menos uma dessas propriedades, e daí eu vou encerrar esse vídeo. Então, vamos verificar a distributiva, propriedade distributiva de vetores. Uma vez que você entende como fazer uma delas, as outras são muito parecidas. Então, distributiva de vetores em Rn com a soma e produto por escalar usuais. Tá? Então, como que eu faria essa verificação? Então, o que eu quero verificar? Então, eu quero verificar que para todos U e V em Rn e lambda escalar vale que quando eu faço aliás, não, antes disso, lambda vezes U mais V, isso é a mesma coisa que lambda vezes U mais lambda vezes V. Eu quero ver que vale essa igualdade aqui para todo par de vetores U e V e para todo escalar lambda. Então, todo mundo aqui tem que ser genérico. Eu não posso escolher um vetor U em particular, um vetor V em particular, e nenhum escalar lambda em particular. Eu tenho que fazer essa verificação para todos os possíveis. Isso é a validade da equação para todos os casos. Então, eu vou chamar o U e o V de vetores genéricos, eu vou dar coordenadas genéricas para eles, e a gente vai ver que isso vai valer. Tá? Então, digamos que o vetor U ele tem as coordenadas x1, x2 até xn, e que o vetor V tem as coordenadas y1, y2 até yn. Tudo é genérico aqui, eu não estou escolhendo valor para nada. Eu vou começar desenvolvendo o lado esquerdo dessa igualdade aqui, e aí a gente vai fazendo manipulações, usando propriedades, até chegar do lado direito. Tá? Então, essa vai ser a estratégia aqui. Então, vou começar com o lado esquerdo, que é lambda vezes U mais V. Então, o que é isso, né? Isso aqui é o produto do lambda vezes uma adição de dois vetores. Como são esses dois vetores? Bom, um deles tem coordenadas x1 até xn, e eu vou somar ele com o outro vetor que tem coordenadas y1 até yn. Aqui, agora, a primeira coisa que eu vou fazer é usar qual é a definição
de soma. Definição de soma de vetores. Como que eu faço essa soma? Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Como que eu faço essa soma aqui? Bom, é a definição que a gente deu. Soma coordenada a coordenada. Então, eu tenho lambda vezes, e aí o vetor que eu vou obter depois de fazer a soma tem coordenadas x1 mais y1, x2 mais y2, e assim por diante, até xn mais yn. Então, eu tenho lambda vezes esse vetor com essas coordenadas agora. E o que que eu faço agora? Bom, agora eu uso a definição do produto por escalar. Então, agora a definição do produto por escalar me diz como que eu faço lambda vezes esse vetor. Então, lambda produto por um vetor, eu multiplico lambda em cada entrada. Então, eu vou fazer lambda vezes a primeira entrada, que é x1 mais y1, depois lambda vezes a segunda entrada, que é x2 mais y2, e assim por diante, até lambda vezes xn mais yn. Né? E agora? Agora você faz uma regressão. Você pensa em cada uma das coordenadas agora. Cada uma das coordenadas são números. Isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, e isso aqui é um número real. E assim por diante para todas as outras. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo produto de um número por uma soma de dois números. E lá do conjunto dos números reais, eu sei que vale a propriedade distributiva. Então, aqui, eu vou usar que eu sei que eu posso fazer isso quando o assunto é números reais. Então, eu posso fazer a distributiva aqui, eu posso fazer a distributiva aqui, e assim por diante, eu posso fazer a distributiva aqui. Então, usando essa propriedade distributiva, então é a distributiva de números reais. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a lambda vezes x1 mais lambda vezes y1, lambda vezes x2 mais lambda vezes y2, e assim por diante, até lambda vezes xn mais lambda vezes yn. Eu quero chegar do lado direito, né? Como é que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou fazer uma separação. Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou pensar que esses caras aqui, que eu vou sublinhar em vermelho, são as coordenadas de um vetor, e esses caras que eu vou sublinhar em azul são as coordenadas de um segundo vetor. E o que eu tenho aqui nesses parênteses é o resultado da soma desses dois vetores. Tá? Então, aqui o que vai acontecer agora é que eu vou usar, de novo, a definição de soma de vetores. Esse cara é o resultado da soma do vetor com coordenadas lambda vezes x1, lambda vezes x2 até lambda vezes xn, mais o vetor com coordenadas lambda vezes y1, lambda vezes y2, até lambda vezes yn. Então, isso é a definição de soma de vetores. E agora eu faço mais uma regressão e penso que cada um desses dois vetores é o resultado de multiplicar um vetor por um escalar. Então, agora eu uso de novo a definição de produto por escalar, e esse primeiro vetor ele é o mesmo que lambda vezes o vetor de coordenadas x1, x2 até xn, e o segundo é lambda vezes o vetor de coordenadas y1, y2 até yn. E, finalmente, isso que eu acabei de escrever aqui, esse primeiro, o vetor de coordenadas x1 até xn, é o vetor u, e esse cara da direita, que é o vetor de coordenadas y1 até yn, é o vetor v. Então, a gente concluiu, né, depois de fazer todos esses passos, a gente concluiu que lambda vezes u mais v é o mesmo que fazer lambda vezes u mais lambda vezes v. Então, vale a propriedade distributiva em Rn. Tá? Então, vou deixar aqui um pouquinho mais esticado. Bom, então, isso é uma maneira formal de demonstrar que vale uma propriedade de espaço vetorial em algum dos casos, né? Alguma das propriedades. Então, as outras são muito parecidas com essas. Eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo, a gente vai começar a dar mais exemplos
de coisas que são espaços vetoriais e também exemplos de coisas que não são espaços vetoriais. Tá? Então, que vão ser os que são, né? Vão ser os que a gente vai chamar de subespaços. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima e até mais.